Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar e vamos dar sequência ao estudo sobre o dízimo. O dízimo é praticável hoje, ele é praticado de acordo com a Bíblia. Estamos no tempo da graça e não precisa nós praticarmos o dízimo. Estes e entre outros assuntos nós vamos tratar no estudo sobre o dízimo. Quem vos fala é seu irmão Daniel Duarte, membro do corpo de Cristo, a qual é a eclésia, a igreja, este corpo que tem por cabeça o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados. Então, pegue uma caneta, um papel e a Bíblia e vamos começar esse estudo sobre o dízimo. Se você não assistiu o vídeo da introdução e lendo os comentários que foi feito, você ainda não assistiu o outro vídeo da introdução sobre o dízimo, recomendo que assista. Vou deixar aqui o link do vídeo anterior para que você possa assistir e vamos ao estudo de hoje, começar o estudo sobre o dízimo. Por mais que é um assunto polêmico, um assunto delicado, no meio de tanta religiosidade, de muitas pessoas que têm diversos pensamentos, nós vamos pegar a Bíblia, vamos pegar a Escritura e vamos colocar os pensamentos, estudo de acordo com a Escritura para ver se tem ou se passa no que diz a Escritura. Não é o meu pensamento, não é o teu pensamento que interessa. O que interessa é o que diz realmente as Escrituras. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e vamos ao estudo sobre o dízimo. Bem, pessoal, vamos falar sobre a questão do dízimo, só que eu vou facilitar para vocês também, para vocês participar desse estudo sobre a questão do dízimo. Como já falei anteriormente, eu vou falar em forma resumidamente, em síntese, porque o assunto é bem extenso, tem várias partes desse assunto e eu não serei o último nem o primeiro a falar sobre a questão do dízimo. Se você pesquisar, você vai encontrar várias pessoas falando sobre o dízimo. Bem, já quero deixar uma nota que não sou contra o dízimo, nem contra os dizimistas, nem contra qualquer outra coisa semelhante ao que eu acabei de falar, certo? E vou mostrar para vocês que o meu pensamento sobre o dízimo, eu busco enquadrar o meu pensamento sobre o dízimo não na religião, não na religiosidade, não nas tradições denominacionais. Eu busco enquadrar o meu pensamento, caros amigos e irmãos, com uma boa intenção na Bíblia, certo? Na Bíblia. Eu busco encaixar o meu raciocínio nas Escrituras, certo? Nas Escrituras. E não basear o meu raciocínio na minha mente, o meu cérebro, o meu pensamento na religião ou em coisas semelhantes, certo, meus caros amigos? E também quero deixar essa nota que não estou aqui para agradar nem a A, nem a B. Não estou aqui para agradar nem a nenhum líder religioso, nenhum membro de religião ou de denominação. Pelo contrário, eu estou aqui para falar a verdade. Sei que no final deste estudo, deste vídeo, serei bem aplaudido ou não vou ser aplaudido. Isto não vem no caso. Não estou aqui buscando elogios de ninguém, certo? Eu estou aqui apenas como uma pessoa que quer aprender a verdade das Escrituras. Bem, sem mais delongas, quero deixar para vocês um pouco sobre as palavras traduzidas por dízimo e o conceito também sobre a questão do dízimo e como devemos entender o assunto do dízimo dentro da Bíblia ou qualquer outro assunto. Tá ok, meus queridos? Vocês podem acompanhar juntamente com o irmão Daniel Duarte aí na tela do seu smartphone, do seu notebook, do seu computador, do seu celular, enfim, você também estará interagindo, compartilhando o vídeo com o seu amigo e assim por diante. Tá ok, meus queridos irmãos e amigos? Vamos ao estudo de hoje, falar sobre o dízimo. Falar sobre o dízimo não é uma tarefa muito fácil nesses dias atuais. Por mais que você tenta expor a questão do dízimo, sempre vai faltar alguma coisa que você deve falar. Nesse tempo que vivemos, um tempo de meio a uma confusão babel religiosa,
com muitas denominações religiosas, com muitos líderes religiosos pregando de um jeito, outro prega do outro. Então, há uma dificuldade muito grande para uma pessoa definir ou uma coisa semelhante de qualquer tema da Bíblia hoje. Falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre adultério ou alguma coisa do gênero é muito complicado falar hoje. E inclusive essa questão do dízimo, porque muitas pessoas, quando não querem ajudar uma pessoa, caçam uma desculpa. Esse estudo não vai ser um estudo de resposta ou um estudo de desculpa, mas sim um estudo de aprendizado. Se você que está praticando o dízimo, venha saber qual é o fundamento e por que você está praticando o dízimo. Venha estar um pouco mais a clara. E com isso você venha despertar. Como diz uma certa frase, a dúvida leva à verdade. Muitas vezes essa frase pode ser verdade em alguns contextos, em outros não. Porém, sobre essa questão do dízimo, devemos entender e interpretar a Bíblia com a Bíblia, certo? Com a Bíblia. Interpretar a Bíblia com a Bíblia. Então eu convido você para pegar uma caneta, um papel, uma Bíblia, para você, juntamente com o irmão Daniel Duarte, ir analisando esses versículos, esses capítulos sobre a questão do dízimo. Como já falei anteriormente, não irei citar todos os capítulos e versículos sobre a questão do dízimo, porque levaria muito tempo. E quero fazer um vídeo, no mínimo, ou no máximo, meia hora, no mínimo 25 minutos. Na média, 16, 17 minutos. Então, vamos começar o nosso estudo. Se você não assistiu o vídeo da introdução sobre o dízimo, recomendo que assista. Certo? Vai estar aqui na descrição o estudo sobre o dízimo, a introdução sobre o dízimo e lendo alguns comentários de um post que foi feito no Facebook. Tá ok? Sem mais delongas, vamos começar o estudo de hoje. O dízimo. Devemos interpretar a Bíblia. Você pode ler juntamente com o irmão Daniel também aí na tela do seu smartphone, celular, computador, notebook. Devemos interpretar o texto da Palavra de Deus pelo texto da própria Palavra de Deus. Como, por exemplo, o fermento aparece na própria palavra, desde o Antigo Testamento, interpretado como pecado, má doutrina, contaminação, etc. Por que podemos chegar a esta conclusão? Porque outros textos da mesma palavra explicam assim. Então, esse vai ser o dever de casa para vocês. Vocês vão pesquisar no Novo Testamento e vai ver a palavra fermento. Quando você vê essa palavra fermento, dentro de um contexto apropriado, você vai encontrar aquele contexto sobre a questão do fermento, como está nos livros sinópticos, que são os 4 primeiros livros do Novo, conhecido tradicionalmente de Testamento, o Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar a questão do fermento lá, Jesus advertindo os discípulos sobre a questão do fermento, e você vai encontrar em 1 Coríntios sobre a questão também do fermento, do capítulo 5, ok? Então vocês vão lá e analisam, pois o nosso assunto aqui é sobre o dízimo. Esse é um exemplo como devemos entender a Bíblia, à luz da Bíblia. Na Velha Aliança, vamos dizer assim, no templo tem os patriarcas, e dentro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, temos 4 palavras que se traduz por dízimo. Aí tem a questão hebraica, né, que vocês podem estar lendo aí e vendo a definição do dízimo e os capítulos e versículos que vocês podem estar observando aí, que estão aí na sua tela. Você pode estar fazendo essa pesquisa. Como já falei anteriormente, não posso citar e mostrar todos os capítulos e versículos, por conta que ficará muito extenso o nosso estudo. Bem, vocês estão observando aí as definições, vocês podem estar lendo aí, definições sobre a questão do dízimo na Velha Aliança, ou vamos dizer assim, perto da Velha Aliança, no tempo dos patriarcas, e na Velha Aliança, na Antiga Aliança, né, sobre a questão do dízimo, dar, receber, 10ª parte, tal, coisa do tipo. Continuamos sobre a questão do dízimo. Presta atenção. Muitas pessoas que vão assistir esse estudo aqui vai se surpreender com muitas coisas. Talvez, se você não está preparado para ouvir a verdade realmente das Escrituras sobre a questão do dízimo, recomendo que leia a Bíblia mais sobre essa questão do dízimo, certo? Não estou aqui para bater a tua fé sobre a questão do dízimo, pelo contrário, eu estou aqui através das Escrituras, capítulo 10, versículo 17, Romanos. Pela fé vem pelo ouvir a Escritura, para que sua fé venha a ser fortalecida,
certo? Nós não podemos usar um texto da Bíblia para poder afirmar algo que a Escritura não afirma, certo? Isso é desonestidade. Afirmar algo que a Bíblia não afirma. E outra desonestidade da Escritura é afirmar, pegar um texto que afirma alguma coisa que não se aplica hoje na vida daquele grupo de pessoa ou da pessoa individualmente. Também é uma desonestidade. A Bíblia, primeiro, você pode ser uma desonestidade da Escritura, de você para a Escritura, quando você pega um texto da Bíblia e distorce o sentido e aplica ali para a prática do movimento, coisa do tipo. Isso é desonestidade, certo? E a outro segundo ponto é você pegar um texto que afirma, já afirma, só que não é aplicável para os dias atuais ou para o grupo de pessoas. Ok? Então, esses dois princípios é bem importante a pessoa, o leitor da Bíblia, entender. Repetir, recapitulando. Primeiro, aqui vai ter muita recapitulação de muitas coisas. Vou repetir, eu gosto muito de enfatizar o repetimento, para que as pessoas venham aprender da memória, passar para o coração e assim por diante. E virar atitudes. Presta atenção. Primeiro, você pegar um texto da Bíblia, pegar um texto da Escritura e distorcer o sentido de algo que não afirma e você afirmar. Isso é errado. Se torna uma heresia, uma mentira, uma manipulação. E segundo ponto do princípio é você pegar uma afirmação da Bíblia e reafirmar hoje, atualmente, para um grupo de pessoas a qual o texto está afirmando que não é para um grupo atual, mas sim daquele contexto, daquele tempo. Nós não podemos fazer isto, ok? Porque seria uma distorção bíblica, uma desonestidade com a realidade da Escritura. Estaremos pecando, mentindo e manipulando pessoas para nosso bel prazer, para nossa religião ou para sustentar um dogma, uma tradição religiosa. Isso não pode, meus irmãos, tá certo? Bem, vamos dar continuidade. É só um cabeçal para nós começar o desfecho sobre a questão do dízimo, certo? Já vamos começar. A primeira vez que cita o dízimo na Bíblia, dízimo, a palavra, a nomenclatura dízimo, é citado no livro de Gênesis. Gostaria que você abrisse a Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 14. Olha, se você estiver fazendo alguma coisa e não tiver tempo de assistir todos os vídeos deste estudo sobre o dízimo, recomendo que pare de assistir e reserve um dia para poder assistir esses vídeos, tá certo? Não você vai usar de preconceito e não será muito bom, tá ok? Gênesis capítulo 14 e o versículo 18 do livro de Gênesis. Vai falar, aqui eu vou ler um trecho completo, não só um textinho isolado, sabe? Para poder ter uma visão mais ampla. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 24, nós vamos ler. Aí quando chegar no versículo que fala do dízimo, aí é a primeira vez que cita o dízimo na Bíblia. Gênesis. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Eu vou colocar aí uma Bíblia na tela, para você ir lendo juntamente comigo. Às vezes você está no trabalho, está num local que não tem uma Bíblia ou não acessa uma Bíblia, você pode estar lendo e ouvindo ao mesmo tempo a leitura da Bíblia. Vou colocar aí na tela a Bíblia. Presta atenção. Vamos lá. Livro de Gênesis. Capítulo 14, versículo 18. 14. Aqui tem várias versões. 14, 18. Vamos lá. Tá aqui. Vocês estão vendo a reversão. Tradução em português por João Ferreira de Almeida. Edição corrigida e revisada. Velho e Novo Testamento. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja o Deus, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E a Abrão deu o dízimo de tudo. Aqui a primeira vez que fala do dízimo é aqui. E Abrão deu o dízimo de tudo. Sobre a questão do dízimo, o dízimo de Abraão.
esse termo, esse trecho, essa questão nomenclatura falar o dízimo de Abraão é muito utilizado por pregadores, né? Por pastores, pseudos pastores, por irmãos que defende com unhas e dentes, a prática do dízimo. Irmãos, como já falei anteriormente, eu não sou contra a prática do dízimo. Agora, se você pratica algo utilizando a Bíblia, dizendo que a Bíblia diz, e quando a Bíblia não diz, já falei anteriormente, é uma desonestidade e é uma heresia. Então, você vai dizer, irmão, pratica o dízimo, porque o dízimo Abraão deu. Aí surge a outra questão coligada a esta. Alguns dizem que o dízimo é da lei. Aí outros sugerem e dizem, não, o dízimo é antes da lei, porque Abraão deu o dízimo. Então você deve dar o dízimo por causa que Abraão deu. Então, irmãos, vamos analisar sobre essa questão do dízimo que Abraão deu. Se o dízimo que Abraão deu aqui a Melquisedeque é um dízimo exemplar para nós praticar o que Abraão fez. Nós temos que saber essa questão. Tem a história, tem a narração. Nós temos que saber a narração, a história e o porquê da história. E não isolar apenas isto. Esse versículo 20 do capítulo 14 de Gênesis para dizer, Abraão deu o dízimo, então você tem que dar o dízimo. Já falei anteriormente, não estou dizendo que sou contra o dízimo. Eu estou só dizendo para vocês tomar cuidado com o que você pratica, com o que você afirma. Porque você poderá estar praticando, afirmando uma coisa que a Bíblia não afirma e não diz. E não é praticável. Tem um texto que é aplicável por dias do que foi escrito e por dias de hoje. Tem um texto que é só para eles, tem um texto que é profético, que é para nós, que não era para eles. Tem que saber disso também. E tem um texto descritivo, que é uma história, apenas uma história, que serve de um pano de fundo para a história daqueles indivíduos que viveram naquela época. Temos que entender esses princípios, senão uma mistura grande e torna uma confusão terrível. E aí surgem várias heresias e várias coisas que não tem nada a ver com a realidade bíblica e escriturística da própria escritura. Vamos já falar do dízimo de Abraão. Aí continuamos. Vamos ler até o 24, né? E o rei de Sodoma disse a Abrão, dai-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a correia do sapato, tão somente os que jovens comeram, e a parte que tocaram, as partes que tocaram os homens que comigo foram, Enon, Escol e Marnem, este que tome a sua parte. Bem, então vemos aqui Abraão, e o rei de Sodoma oferece coisa para ele não quer, né? E Abraão deu o dízimo de tudo. Bem, voltamos aqui. O dízimo de Abraão. Seria certo eu praticar o dízimo me escorando, me considerando, me encaixando, pegando por exemplo Abraão? Essa é uma pergunta. Pergunte para você mesmo, será que é certo eu praticar o dízimo e dizer que eu estou praticando o dízimo porque Abraão também era dizimista? Será que isto eu devo fazer? Pergunte para você. Já fez a pergunta? Ok. Se você não fez a pergunta, repita comigo. Será que o dízimo que eu estou praticando, baseado em Abraão, como exemplo Abraão, é um dízimo bíblico realmente, ou é apenas um dízimo que foi induzido que eu praticasse assim? Ok, essa é uma frase, certo? Dízimo de Abraão. Vamos definir aqui em 12 minutos sobre a questão do dízimo de Abraão. Meus irmãos, infelizmente, falar que praticar o dízimo, pegar Abraão como exemplo, é complicado, irmãos. Certo? É complicado. Porque o dízimo que Abraão deu não é o dízimo que a lei ensinava.
não era o dízimo que a lei determinava? Que é isso, irmão Daniel? Sim. Então vamos estudar sobre essa questão. Poderia servir de uma sombra, como a questão do dízimo, sacerdote e quem deu. Então tem essas três características que nós podemos aprender no livro de Gênesis, capítulo 14. Do dízimo. Aí tem uma nomenclatura do dízimo, de quem deu foi Abrão e de quem recebeu um sacerdote. Então isto tudo tem dentro da lei mosaica. Então isto está certíssimo. Agora, e a prática do dízimo? Como ele deu? Para quem ele deu? Recebeu de quem? Como ele conseguiu aquilo? Para dar e tal, coisa do tipo. Vamos lá então. O dízimo de Abraão. Bem, para quem pratica o dízimo de Abraão, o dizimista, como já fiz algumas perguntas aqui, agora tem um texto para nós analisar. Uma pergunta interessante. Quem mandou Abraão dar o dízimo? Será que não foi voluntário? Ou seja, foi voluntário? O dízimo de Abraão é voluntário. Deu o dízimo de tudo. De tudo o quê? Muitas pessoas se perguntam, dízimo de quê? De tudo o quê? Gênesis capítulo 14, já lemos, né? Não dá dízima da terra. Presta atenção. Da dízima da terra. Do dízimo. Presta atenção aqui. Vamos ver aqui. Deu dízimo de tudo. De tudo o quê? Ele deu o dízimo não das dízima da terra prometida, pois ele nunca teve a posse da terra. Então ele não deu dízimo como na lei mosaica, lembre disto. Foi um gesto voluntário e de acordo com os costumes antigos que ele deu o dízimo. Dízimo de quê? Vamos saber já. Não havia preceito, lei. Agora veja a luz do próprio texto de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Leia capítulo 7. Talvez vamos ler nessa questão do capítulo 7 de Hebreus. Que nesse tudo não estava incluída as dízimas da terra, tanto do grão como do campo, como do fruto das árvores. Levítico capítulo 27. Nem os bens particulares de Abraão, seu gado, seu ouro e sua prata, somente os despojos. O dízimo que Abraão deu foi os despojos, ou seja, os bens daqueles que tinham tomado dos seus inimigos. É só ler capítulo 7 de Hebreus que você vai entender sobre a questão do dízimo de Abraão. Não tem nada a ver com o dízimo mosaico, certo? Foi os bens dos inimigos, da guerra que ele pegou. Dos inimigos derrotados. Esse foi o dízimo de Abraão. O despojo dos reis, que ele deu tudo do despojo. Deu tudo do despojo. Isto é, deu o dízimo de tudo do despojo para o rei Melquisedeque. Aliás, bem que Abraão até desprezou, visto que nada quis daquilo que para si, posto que, além de ser um homem muito rico, recebera recentemente muitos presentes de Faraó. Observe que ele foi para essa guerra com 318 homens guerreiros, dos mais capazes, nascido em sua casa, isto é, filho do seu servo e de sua serva, o que denota o quanto ele era rico. Gênesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você pode conferir aí na sua casa. Portanto, não houve neste gesto de dar o dízimo a Melquisedeque o hoje tão proposto sacrifício, como nós aprendemos aí, que libera as bênçãos provenientes da entrega do dízimo, e que alguns pregadores procuram incluir ou encular no dizimista. Então, caros amigos e irmãos, o dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão, esse foi a ponto do iceberg sobre a questão do dízimo de Abraão. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre o dízimo de Abraão, certo? O dízimo de Abraão. E creio que vamos falar, vai ter algumas dúvidas que vai ser esclarecidas sobre a questão do dízimo de Abraão. Mas aqui já deu para entender que a coisa é séria, né? Então, se você um dia já falou para o seu membro, você pastor, um dia já falou para o seu membro, olha, você tem que dar o dízimo porque é antes da lei e Abraão era dizimista, então você tem que praticar. Bem, você está incentivando essa pessoa a praticar o dízimo de Abraão. Só que o dízimo de Abraão não foi das posses dele, foi do que restou do despojo de uma guerra que ele pegou, que sobrou dos inimigos correram e tal coisa, venceu, e ali ele pegou aquelas coisas da guerra, né? É como se fosse um tipo de roubo, coisa do tipo. E ele pegou ali para ele aquele que sobrou daquela guerra ali. E, na verdade, o dízimo que Abraão praticou não é o dízimo mesmo, o dízimo da lei.
Já falei, as características de dízimo, entrega e sacerdócio, ou sacerdote, está na lei. Só que a essência do que aconteceu com o Abraão, ou Abrão, do que o dízimo que ele entregou, não é o mesmo da lei mosaica, tá certo? Então não podemos usar Abraão como exemplo de um dizimista, porque o que ele deu não foi coisas dele, foi do que ele pegou de outras pessoas. Então ele deu o dízimo de uma coisa que não era dele, foi de outra pessoa, e ele entregou de outras pessoas, certo? Não do que ele tinha, porque ele era muito rico, não do que ele tinha. Então, esse assunto sobre o Abraão, nós vamos continuar no próximo vídeo e continuarmos falando sobre a questão do dízimo anterior à lei, certo? Falei isso aqui sobre o dízimo anterior à lei. Que o Eterno abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Este foi o estudo sobre o dízimo. Deixe aí teu comentário, deixe aí a sua opinião sobre a questão do dízimo de Abraão, o que você achou do estudo sobre a questão do dízimo de Abraão. Este é a essência da questão do dízimo de Abraão, tá certo? Então, não vem aqui e diz, o irmão Daniel está falando heresia, está na Bíblia, está na Escritura. Essa é a realidade da Bíblia, a realidade da Escritura. Então, se você pratica o dízimo baseado em Abraão, você está totalmente errado, totalmente contra o que diz a própria Escritura. Você pode estar fazendo isso por ignorância, por talvez alguém te ter dito, não é porque foi citado o nome dízimo e Abraão que você deve praticar. Tá ok, meu querido amigo e irmão? Então você tem que analisar por que foi citado o dízimo, por que tem o nome dízimo, por que Abraão deu, de quem ele deu, de quem era o que ele deu, para poder você ser esclarecido sobre essa questão à luz das Escrituras. Tá ok, meus queridos? Um abraço a todos. Quem vos fala é seu amigo irmão Daniel Duarte. E até o próximo estudo sobre o dízimo, a qual vamos relatar um pouco sobre o dízimo de Abraão e o dízimo anterior à lei, que Abraão anterior à lei. Ainda tem aí para frente aí o dízimo de Jacó. Vamos ver o dízimo de Jacó também depois, né? Se podemos se basear em Jacó para poder praticar o dízimo, assim que alguns querem praticar o dízimo baseado em Abraão. Que Eterno abençoe a cada um de vocês e até o próximo, se assim Deus nos permitir.